Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jetiniel Rodrigues e, bom, estamos aqui na nossa primeira aula, né, de fotografia, começando com o básico do básico, para quem não sabe nada, tá querendo iniciar e saber para melhorar o trabalho e tal. Então, bora lá, sem enrolação, que aqui vocês estão para ver a aula, né? Bom, aqui nessa aula a gente vai aprender a ler a luz. Mas você pergunta, Jati, por que ler a luz? Olha, você lembra quando você estava lá na escola, no primário ainda, e você não sabia ler nem escrever, mas foi lendo que você aprendeu a escrever. E aprendendo a ler, você começou a escrever seus próprios textos, ter suas próprias interpretações, e assim você foi conseguindo subir a cada degrau, pois você aprendeu a ler. Então, isso é muito importante na nossa fotografia. A luz para nós fotógrafos é tão importante quanto respirar. Sempre devemos nos lembrar em toda a nossa carreira, a luz sempre deve ter as respostas para as nossas perguntas, tá bom? Então sempre procure a resposta na luz, pois é ela que vai responder praticamente 90% das nossas perguntas sobre como melhorar, como prosseguir, o que fazer, sempre vai estar nela. Então, nada melhor do que nós começarmos com o historiograma. Bom, o que é o historiograma? O historiograma é um mapa da nossa fotografia em forma de gráfico. Nele, nós conseguimos ler a quantidade de luz da nossa foto com exata precisão em qualquer tela ou monitor. Sabe quando você vê na telinha lá da sua câmera, pô, eu gostei dessa foto, achei ela super bem iluminada, tá perfeita. Quando você abre ela no seu celular ou no seu monitor, ela tá com uma luz diferente. Isso acontece por quê? Porque cada tela mostra uma imagem com tonalidades diferentes, com tipos de luz diferentes, até com cores diferentes. Sim, até mesmo um monitor da mesma marca, do mesmo modelo, se eu ter um e você ter outro, nossas telas vão ser diferentes. Isso acontece com qualquer tela. Por isso que nós buscamos sempre calibrar nossas telas e buscar sempre a melhor tela. Isso é assunto para outra aula. Então, como que nós sabemos que nossa luz está perfeitamente como nós queremos? Olhando o historiograma. O historiograma é isso daqui, ó. Você vai abrir o Lightroom pela primeira vez, no Lightroom vai estar assim para vocês. Vocês vão abrir, vocês vão importar. Quando vocês importarem as fotos, aí elas vão aparecer aqui para vocês dessa forma aqui. Vai estar aqui biblioteca, vai estar aqui tudo negociado e eu tiro essas coisas todas, tá bom? Que isso aqui eu acho que não atrapalha. Clique nessa setinha, tá aqui. Aí eu vou aqui para o menu de revelação da imagem e eu consigo ver aqui ela nesse local de edição, que aqui chama de revelação, tá bom? Esse é o local que você irá editar a sua imagem no Lightroom. Nesse menu de revelação eu consigo ver aqui, ó, historiograma. E é aqui que nós vamos aprender a mexer hoje. Eu vou até fechar isso aqui tudo, vou deixar fechado e vou deixar só isso aqui aberto, o historiograma. Somente ele vai ficar aberto aqui para a gente mexer nele hoje. Como que a gente lê a luz da nossa foto pelo historiograma? Como que a gente utiliza ele? Lemos o historiograma da esquerda para a direita, como lemos palavras escritas normalmente. Assim, temos o valor 0 ao 255, que vai do preto absoluto ao branco. Dentre eles, haverão muitas tonalidades de cinzas. Ou seja, daqui para cá é um preto para branco. Até quando eu passo o mouse aqui em cima, ó, aparece aqui embaixo, ó, pretos, e aqui aparece brancos, aqui nessa oscilação daqui. E aqui, entre eles, vão estar os realces, os tons médios, as sombras. Então, por aqui vai estar isso tudo. Então, como a gente está aprendendo sobre historiograma nessa aula, eu quero falar para vocês que dá para você editar basicamente 50% ou mais de uma imagem só sabendo ler e utilizar o historiograma. Sério, Jat? Tem como fazer isso? Sim, tem como fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Mexendo nas barras. Tá bom? Você aprendendo a ler a luz, e isso é importante que você
tenha bastante esforço, tá bom? Em ver muitas e muitas imagens em preto e branco. Vamos começar com imagem preto e branco? Sim. É importante a gente começar em preto e branco, pois a fotografia sim começou em preto e branco e depois a gente veio as cores. Mas o mais importante da sua imagem, muitas das vezes, não vão ser as cores, e sim o direcionamento do olhar sabendo utilizar a luz. Lembra que eu falei? A maior das nossas respostas geralmente vai estar na luz. Você tem que saber usar luz. Fotógrafo sem saber usar luz não é fotógrafo, gente. Sério. Você tem que saber mexer com a luz. E com a luz, o importante é que nessa hora é que você utilize imagens em preto e branco. Não ligue para a cor. A gente está vendo luz. E luz é iluminação. Saber iluminar, tá bom? Por exemplo, vamos supor que a nossa imagem estava muito escura. Eu pego aqui os midtons, estou vendo a exposição e vou aumentando a exposição da minha imagem até quando eu achar que tá bom para ela. Olha só como que ficou boa. Aqui ficou boa. Ah, esses realces aqui estão estourados. Se eu quero os realces estourados, eles vão ficar estourados. Ou se eu quero se eu não quero muitas sombras na minha imagem, eu aumento as sombras, assim, levando o valor de 0 até 255. Tem como aumentar isso tudo. Então, se eu quero mais sombras, eu quero uma imagem mais densa, a gente precisa de quê na nossa imagem? Contraste. E como que a gente consegue contraste? Luz e sombra. Se a gente não souber mesclar esses dois numa harmonia, geralmente a nossa imagem não irá ficar boa, tá bom? Lembre-se sempre dessa frase: as sombras precisam das luzes, as luzes precisam das sombras. Das luzes originam-se as sombras, tá bom? Então, é bastante importante que a gente saiba harmonizar a luz e a sombra, tá? E aqui a gente vai mexer nisso. A gente vai começar a mexer aqui nos pretos. Ó, tá vendo? Se eu trazer muito para cá, tá vendo que eu perco informação? Como que eu sei que eu perco informação? Essa setinha aqui de cima do Lightroom acende. Se eu passar o mouse em cima dela, olha só. Essa zona aqui toda irá ficar azul. Deixa eu clicar. Essa zona toda aqui, ó, vai ficar azul. Por quê? Aqui tá um preto preto, totalmente preto, é um preto absoluto. E eu tô perdendo informação ali, cuja eu podia recuperar. Olha só, quando eu arrasto para cá, ali já não tem mais um preto absoluto. Eu consigo ver aqui, ó, os detalhes que antes eu não conseguiria ver, por causa que ali tava um preto e agora não tá mais. E olha, você vai ver isso, esse historiograma somente aqui depois que você entrar no Lightroom? Logicamente que não. Dentro da sua câmera vai ter o historiograma. Então é bastante importante que você verifique o seu manual aí da sua câmera e procure no fabricante ou até mesmo na internet o nome dela e como que vê o menu de historiograma das imagens, tá bom? Porque lá, quando você vai tirar a foto, é o momento mais importante para você calibrar a foto do jeito que você quiser. Esse aqui é o branco absoluto, esse aqui é o preto absoluto. Aí você pergunta, o bom é deixar nem nenhum nem nem outro, né? O bom é deixar mais aqui nos meios tons. Depende. Olha essa imagem não é linda. Olha o jeito que ela tá. Olha só, ela tá aqui mais para os brancos, os realces delas estão mais estourados. Olha só do jeito que ela é linda. Porque eu quero essa imagem assim. Agora, tem outros tipos de imagens que você vai querer mais para o preto ou mais para os midtons, mais harmonizado. Tem outras imagens que você vai querer ela totalmente branca em algumas áreas ou outras imagens que você vai querer as imagens totalmente escuras e pretas em algumas sombras. Por exemplo, a imagem que eu vou mostrar aqui agora. Olha para essa imagem, ela não é linda do jeito que ela é? Olha, tem todos os detalhes do cabelo, o contorno do rosto, a luz está em uma boa posição, iluminando bem a nossa modelo. Mas olha só, o tanto de preto que há na minha imagem. E tudo bem, eu não quero mesmo esses pretos. Olha, se eu trazer para cá,
eu vou ferrar a minha imagem. Então eu não quero fazer isso, eu quero deixar ela assim. Foi assim que eu fiz com essa imagem, tá bom? Então é muito importante que o que você conseguir ajeitar, arrumar, deixar do jeito que você imagina na sua mente. Quando você for fotografar, deixar o historiograma do jeito que você quiser, é o melhor possível que você faz, para não te dar tanto trabalho na edição. A edição ser uma coisa mais rápida, fluida e só para ajustar detalhes e não ser uma coisa que desmonta a imagem totalmente da forma do que ela era antes, tá bom? Então, essa é a nossa proposta, a edição ser somente um ajuste. Para mim, edição também é um processo da nossa fotografia. Assim como diamantes não são vendidos sem refinamento, a nossa fotografia também deve sempre passar pelo processo de refinação, que é a nossa edição de imagens, tá bom? Então é muito importante que você saiba ler o historiograma para depois você saber utilizar ele de forma correta, tá bom? Dentro da sua fotografia. E com ele tem como você fazer várias e várias combinações. Esse daqui é só um método que eu tô mostrando, explicando, mas tem vários métodos que tem como você utilizar no historiograma, tá bom? É muito importante que você saiba isso. Essa é uma base que você deve construir e ela deve ser sólida, pois se ela não for sólida, a sua estrutura que você for montar em cima toda vai desmoronar. Então, tenha esse conceito do historiograma em mente quando você for trabalhar com a fotografia. E agora eu quero falar outra frase que vocês podem escrever também. Espero que vocês tenham anotado em suas mentes aquelas frases chaves que eu já falei durante este vídeo, tá bom? E aqui vai outra delas, tá bom? O real aprendizado vem acompanhado da prática. Gente, não adianta nada você saber a teoria se você nunca praticar. A nossa mente aprende sempre com repetição. E como que você vai repetir algo só na teoria? Você tem que passar para a prática logo, senão vai ficar monótono, vai ficar chato. Eu sei porque eu já passei muito disso, de saber as coisas só na teoria e depois quando eu fui passar para a prática, eu não tinha praticado antes, eu não sabia o que fazer, pois a gente esquece, a nossa mente esquece, fica guardado só ali na memória, passa rápido e não armazena lá pro profundo. Então internaliza essa mensagem dentro de você praticando. Por favor, para 5 minutos aí e vai ver o historiograma de uma imagem. Eu quero passar uma atividade aqui para você e você vai caçar 3 imagens diferentes. E dessas imagens você vai caçar 3 tipos de luz distintas nelas. Existem tipos de luzes diferentes. Aquele tipo de luz da primeira imagem que eu mostrei para vocês é totalmente diferente desse tipo de luz aqui, que a maioria é preto, lá o início era branco. Então, pesquise 3 tipos de imagens, ou pega da sua imagem mesmo, ou melhor, tente você fazer isso na sua fotografia quando você for fotografar. Pega aí, monta um esquema de luz na sua casa e faz uma fotografia com o historiograma naquele ponto. Faz pensando no historiograma, não se preocupe com as cores. A fotografia pode ser e deve ser em preto e branco por enquanto, para a gente ter bem estabelecido e internalizado essa base da luz, tá bom? Sempre direcione a luz. É o mais importante que você faz, tá bom? Então é isso aí. Espero que você faça esse exercício e espero receber a sua mensagem como resposta a essa atividade também, tá bom? Muito obrigado por estar até aqui. Valeu, falou!